Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula da disciplina de biossegurança em ações, de saúde na área de segurança do trabalho. Hoje nós iremos falar sobre os riscos nas atividades ocupacionais. Iremos aprender sobre conceitos, nós iremos também estar aprendendo quais são os tipos de riscos que existem nos ambientes de trabalho, as consequências que traz, de dano à saúde do trabalhador, enfim. E, por fim, no final, nós estaremos trazendo aí para vocês mais um estudo aí de fixação para vocês, em forma de exercício, para que vocês possam estar aí organizando as ideias sobre a temática, tá ok? Então, sem mais nem longas, eu convido a vocês a conhecer agora, neste exato momento, o conceito, tanto o conceito de risco, do que seja um risco e o que é um risco ocupacional, tá? Conceituando então, gostaria que vocês acompanhassem comigo aí no vídeo, aí no slide de vocês, o conceito de risco, tá? Tá aqui, olha, o risco. O risco, então, é toda ameaça ou um tipo de um determinado perigo que esteja para acontecer. Então, risco é uma ameaça. Nós podemos fazer aí essa comparação dizendo que o risco é uma ameaça, é um perigo que está iminente para acontecer, Então, correr o risco é estar sujeito a passar por um cenário arriscado, por um episódio que seja arriscado, que é temerário e traz consequências à saúde do trabalhador. Então, todo risco é uma ameaça. E esse risco é um perigo que pode, estar aí envolvendo o trabalhador, já que estamos falando aí de riscos ocupacionais. Então, como já havia definido anteriormente, todo risco ocupacional é aquele risco que está no ambiente de trabalho. Cada ambiente de trabalho existe aí o seu potencial risco, Existem riscos de acidentes, riscos químicos, riscos biológicos, riscos físicos, riscos ergonômicos, e esses riscos nós estaremos trabalhando aí no decorrer dos slides para que vocês possam, então, estar aprendendo, tá bem, pessoal? O conceito é bem básico, definição, então, de risco e definição de riscos ocupacionais, tá ok? Os tipos de riscos existentes no ambiente de trabalho são os riscos químicos, acompanha comigo, os riscos físicos, nós temos os riscos biológicos, os ergonômicos e os acidentes ou riscos mecânicos, que iremos detalhar de forma bem breve para que vocês possam estar, então, aprendendo, tá? A definir cada tipo de risco e, dependendo de cada risco, quais as consequências que desenvolvem, então, aí como dano à saúde do trabalhador, tá bom? Nós iremos estar também definindo aí de forma mais ampla o que são os riscos ocupacionais, são aqueles riscos que são capazes de causar dano à saúde do trabalhador. Eles podem, de certa forma, estar causando dano, então, à integridade física do trabalhador em função da intensidade que ele organiza o trabalho, em questão da natureza que envolve esse trabalho dele, o tempo de exposição que esse trabalhador ele está ali envolvido na questão do risco, as características biológicas pessoais de cada trabalhador, que é a susceptibilidade. Vale muito dizer que, de acordo com o organismo ser susceptível ou não, e ele está envolvido, então, inserido aí no cenário dos riscos ocupacionais, tá bom? Sem mais nem longas, a gente vai começar agora a definir, os riscos físicos. Os riscos físicos
são aqueles que são gerados, então, por máquinas e por condições físicas características de cada local de trabalho. Eles podem, então, estar causando determinados tipos de dano à saúde da saúde, então, do trabalhador, dependendo aí do tempo de exposição, a forma como ele executa esse trabalho. Então, nós temos figuras aqui para vocês, olha, do trabalhador que está envolvido num cenário onde existe muita umidade, o trabalhador que está exposto a altas temperaturas, o trabalhador que também está exposto a determinados ruídos. Então, fazem parte, né, dos riscos físicos, a vibração, o ruído, né, e outros mais que a gente vai estar expondo aqui para vocês como riscos físicos. Então, os riscos físicos são aqueles que são gerados por condições físicas do ambiente de trabalho, as características que estão envolvidas ali no ambiente de trabalho do trabalhador, tá? Do cooperador. O primeiro que nós iremos estudar dentro dos riscos físicos são os ruídos, tá? Eu trouxe a figura de uma criança aqui, claro que uma criança não é um trabalhador, foi só para ilustrar para vocês, tá bem? Mas a questão do barulho, do ruído, quais são as consequências, então, né, dos ruídos à saúde do trabalhador, à integridade física do trabalhador, né? Vamos lá como consequências. Nós temos aqui o cansaço, a irritação, dor de cabeça, diminuição da audição, que é típico de quem trabalha exposto a barulhos, a ruídos, principalmente quando não faz o uso do protetor auricular. O aumento da pressão arterial, porque conforme o organismo ele vai se irritando com a questão daquele barulho, do ruído existente no ambiente do trabalho, a pressão arterial ela tende a aumentar. Então, o indivíduo pode desenvolver aí uma hipertensão arterial por consequência à exposição dos ruídos, problemas do aparelho digestivo, principalmente como azia, gastrites, também podem se apresentar como consequência a exposição do trabalhador aos ruídos, que ruídos também faz parte do risco físico, né? E aí um futuro perigo de infarto, de exposição ao ruído, ele também pode estar exposto, né? Vocês podem imaginar, aliás, creio eu que vocês nunca, né, imaginaram que um problema de exposição a ruídos pudessem trazer tantas consequências aí à saúde do trabalhador, né? Não é apenas uma irritação, não é apenas por causa de uma simples dor de cabeça, né, por exposição do trabalhador ao ruído. Existem consequências sérias, né, de ordem aí de pressão arterial, tendendo a aumentar, o surgimento de gastrites, de úlceras e até um futuro infarto também está como aí futuras consequências por exposição do trabalhador aos ruídos. Então é algo que é sério, deve ser trabalhado, orientada a informação da importância do uso dos EPIs no ambiente de trabalho, para que evitemos então essas consequências que são trágicas à saúde do trabalhador, tá bem? Aprenderam então a questão dos ruídos? Ficou bem claro para vocês? Ruído é um, né, dos tipos de existentes lá dentro do risco físico. Então, ruído faz parte do risco físico que nós estamos trabalhando. Outro também bastante comum, que traz também sérias consequências para a saúde do trabalhador, são as vibrações. Imaginem aí um trabalhador que está exposto, né, 8 horas do dia ali, à vibração intensa, no caso aqui dessa britadeira, né, o nome desse aparelho, o trabalhador que está ali com essa britadeira, 8 horas por dia, né, com essa vibração. Então, quais são as consequências? Né? Elas são muito parecidas com as consequências lá do ruído também, né, que a gente viu anteriormente, as vibrações. Também como consequência traz cansaço físico, traz irritação,
traz principalmente também irritação dos membros, né, de dores, principalmente na região da coluna, por causa do posicionamento do trabalhador, né, na hora de segurar o seu equipamento de trabalho, o seu material de trabalho. Artrites também podem estar se desenvolvendo, que são inflamações das articulações, problemas digestivos também, como azia, como gastrite, lesões ósseas, né? São todas consequências, estão aqui, olha, colocadas para vocês, para que vocês possam aí estar entendendo que são sérias as consequências dos riscos, né, ocupacionais aí, então a saúde do trabalhador. Nós estudamos primeiro, dentro do risco físico, os ruídos, vimos as consequências, agora estamos vendo as vibrações, que também faz parte do risco físico, e as consequências, né, desse tipo de ruído à saúde do trabalhador. Então é importante que esse trabalhador ele tenha no seu horário de almoço, descanso adequado para que evite essa superexposição aí à vibração. Enfim, existem sérios parâmetros aí que devem ser observados para que se amenize a questão dos riscos, porque a gente aprendeu já, vocês já aprenderam que riscos nós não podemos eliminá-los do ambiente de trabalho, mas nós conseguimos então minimizar a questão, principalmente da exposição do trabalhador a esse tipo de risco, tá bem? Nós iremos também observarmos a questão das pressões anormais. Essas pressões anormais, elas trazem como consequências irritações seríssimas do sistema nervoso central, choque térmico, fadiga térmica, perturbações das funções digestivas também. Vocês podem estar atentos aí que perturbação do sistema gastrointestinal, ele tem por grandes consequências, né, relacionadas aos riscos ocupacionais. Temos a questão também da hipertensão novamente, o hiperbarismo, que traz seríssimas intoxicações por gases, e o hipobarismo, o mal das montanhas. Então essas pressões aí são pressões, tanto pressões por altitude, como também pressões por profundidade. Trazem seríssimas consequências também. Eu esqueci de colocar aqui para vocês que trazem também consequências no ouvido, né? A questão da audição. Existem muitos trabalhadores que, quando foram expostos às pressões anormais, eles sofreram lesões de tímpano, né? Então é importante estar totalmente paramentado para executar essas formas de atividades ocupacionais, tá bom? Agora nós iremos falar sobre radiações ionizantes. Essas radiações ionizantes, principalmente por trabalhadores, né, da área da saúde que estão lidando com máquinas, né, de radiação, que emitem determinados tipos de radiação, principalmente, né, aqueles trabalhadores da área de radiologia. Então, é necessário que se haja, então, uma paramentação adequada para que esse trabalhador evite tanta essa exposição, né? A gente tem como minimizar, não tem como eliminar. Lembrando, trazer mais novamente. Então, quais são as consequências à saúde do trabalhador que estão ali, esses trabalhadores expostos às radiações ionizantes? Vamos lá? Primeira consequência, alterações celulares. Vocês lembram que nós estudamos as alterações celulares, né, no que diz respeito ao desenvolvimento aí do câncer? Então, nós temos que estar atentos a isso, tá? A fadiga, problemas visuais e acidentes de trabalho também são consequências que podem estar desenvolvendo aí a saúde do trabalhador, tá bom? Estudamos dentro do risco físico as vibrações, os ruídos, as pressões anormais, as radiações ionizantes e as não ionizantes agora, tá? Por consequências, nós temos queimaduras,
lesões nos olhos, na pele e nos outros órgãos. Isso aqui é em tratamento do câncer, tá? Geralmente por máquinas, né, que envolvem aí o tratamento do câncer. Então, esses trabalhadores que estão expostos, eles devem ficar atentos aí à questão do uso dos EPIs adequados, tá bom? Outro parâmetro, outro ponto dentro do risco físico é a umidade. A umidade traz também seríssimas consequências à saúde do trabalhador, principalmente no que diz respeito às doenças do aparelho respiratório, principalmente quando ele já é predisposto, quando o trabalhador ele já tem aí uma doença respiratória prévia, ou então simplesmente alergias como asma, né, como doenças também do tipo bronquite, rinite alérgica, então ele está exposto e tem a susceptibilidade, né? No caso de umidades, nós temos aqui quedas que ocorrem com muita frequência, né? Eu, ainda há pouco, no momento antes de preparar essa videoaula para vocês, no banho eu levei uma queda, né, no banheiro, e por pouco eu não sofri uma lesão aí de crânio, uma lesão de cabeça, porque eu consegui me apoiar com a mão. Mas quantos trabalhadores que trabalham diretamente aí com esse risco que é a umidade e não levam quedas, né, em ambientes de trabalho. Então tem que estar atento aí. Nós temos também a questão das doenças de pele, por causa da umidade, como candidíase, por exemplo, como pé de atleta, né, que são fungos, micoses, por causa da umidade. A gente deve aqui ressaltar que umidade é ambiente suscetível para proliferação de micro-organismos, principalmente fungos, né, e doenças também do tipo circulatória, são consequências, né, que a umidade ela pode desenvolver aí como dano à saúde do trabalhador, tá bom? Outro parâmetro, outro ponto também dentro do risco físico que nós estamos trabalhando é o frio. Nós estamos aqui vendo trabalhadores dentro de uma câmara frigorífica, e aí trazemos para vocês as consequências desse do trabalhador quando está exposto a esse tipo de risco, né? Então, muitas das vezes a gente chega no ambiente, por exemplo, de mercado, de supermercados, grandes redes, todos eles, em sua maioria das vezes, têm a presença ali do técnico de segurança do trabalho, e ele orienta, né, ele mostra a eficácia de se usar o EPI adequado para trabalhar em um meio totalmente frio. Nós temos como consequências aqui fenômenos vasculares periféricos, principalmente a dificuldade circulatória por causa do frio. O frio ele fecha os vasos sanguíneos, então diminui a circulação sanguínea. Nós temos aí doenças do aparelho respiratório também por causa do frio, e as queimaduras, as lesões aí de queimadura por parte do frio, porque tanto altas temperaturas queimam, levam, né, ao risco de queimadura, como também baixas temperaturas, como o frio, também são consequências aí desse tipo de risco, que é risco físico, para vocês aí darem uma olhadinha. Não fiquem apenas no material que a gente está expondo para vocês, como os vídeos, como as apostilas, né? Busquem também artigos. Existem muitos artigos bons na internet que vocês podem estar levantando aí para se aprofundarem na questão dos riscos ocupacionais, né? Nós temos aqui agora altas temperaturas, que é o calor. O calor também traz sérias consequências ao organismo, como ataque cardíaco, que é a elevação, né, o aumento dos batimentos cardíacos por causa do calor, da frequência cardíaca aumentada, o cansaço, o estresse também. É muito importante falarmos sobre o estresse, porque a saúde mental dos trabalhadores ela também fica muito afetada por causa dos riscos, né, dessas atividades ocupacionais. E agora nós iremos falar sobre os riscos químicos.
Os riscos químicos são aqueles que são gerados, ocasionados por substâncias químicas. Tá bem, pessoal? Os riscos físicos são os riscos que são relacionados à forma como é executada, né, o trabalho naquele ambiente, o risco por causa de maquinários em si, mas o químico não. O químico ele é voltado pelos riscos que são apresentados por compostos químicos. Tanto esses compostos podem vir na forma líquida, acompanhe comigo, quanto sólida, quanto também gasosa. E eles podem ser facilmente aí absorvidos pelo nosso organismo. É super perigoso, é um risco muito grande de trabalhadores que estão expostos a esses tipos de riscos, que são os riscos químicos. E esses riscos químicos nós iremos estudar de forma bem detalhada daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo aula, tá bom, pessoal? Até mais para vocês.